Muito difícil quando a gente começa sem apoio de ninguém, que foi exatamente como eu comecei, sozinha. Eu não tinha nenhum amigo que estava no digital, que ninguém conhecia, eu não tinha família que apoiava no início. As pessoas só vão te apoiar depois que elas verem que deu certo. Então eu só consegui esse apoio das pessoas quando eu mostrei meus primeiros resultados. E a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, a gente nunca vai ter resultado, sabe? Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. E sim, eu tava sumida aqui por um tempo, mas é porque eu tava fazendo um projeto lá no meu Instagram, que foi o desafio 15 mil em 30 dias. Então, muitas coisas, muitas gravações, eu não consegui dar conta de tudo, mas faz parte. Quem trabalha no digital sabe que não é fácil, que a gente às vezes tem que deixar uma coisa de lado para conseguir dar conta de outras coisas. E agora eu tô de volta, e nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem muito, que é contar como eu conheci o mercado digital e como eu comecei nesse mercado. E é um vídeo que não é só sobre a minha história, mas vai ser algumas dicas, alguns insights que eu vou passar aqui pra vocês, principalmente que eu sei que, assim, 90% do meu público são pessoas que ou estão começando no mercado digital ou querem começar, então são pessoas iniciantes. E esse vídeo vai ajudar muito vocês a entender coisas que vocês não podem fazer, por exemplo, senão vocês vão errar e vão se perder aqui nesse mercado que tem muitas pessoas, que é um mar de possibilidades, mas ao mesmo tempo ele pode te afundar e te sabotar. Então é isso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve também, que vai me ajudar muito. Dá um like aqui no vídeo. E também me segue lá no meu Instagram, vou estar deixando aqui o arroba, vou deixar na descrição aqui também, porque lá no Instagram eu acabo sendo mais ativa, posto bastante story, posto caixinha de pergunta, tiro a dúvida de vocês, ajudo muitas pessoas lá de forma gratuita, muitas pessoas que me seguem lá, aplicam o que eu ensino de forma gratuita e conseguem ter resultados. Então não esquece de me seguir lá também. Então vamos pro conteúdo, que é o que interessa. Bom, sempre que eu vou contar a minha história no digital, eu sempre divido ela em duas partes. A primeira parte da Milena, que conheceu o digital e que era uma afiliada estagnada, e a segunda parte da Milena, que conseguiu criar o seu próprio império no digital e não depender de outras pessoas para vender, então conseguiu criar algo sólido e lucrativo no digital, que é o que eu faço até hoje. Então, vamos lá, do início. Eu conheci o digital muito do nada, na verdade parece que foi um sinal de Deus na minha vida, porque foi bem no momento que eu tava bem perdida sem saber qual faculdade eu iria cursar. E eu cresci numa família, eu fui criada pelos meus avós, e meu avô, minha tia e outras pessoas da minha família fizeram faculdade de Direito, são concursados, então eu cresci muito nesse ambiente de que, não, se você quer ser alguém na vida, você tem que ser concursado, você tem que fazer uma faculdade de Direito ou Medicina, ou enfim. Então, só que isso nunca brilhou muito nos meus olhos, na verdade. Então meio que eu terminei ali o ensino médio só com essa opção. Ou eu fazia faculdade de Direito, ou eu fazia Psicologia, que era uma opção que eu tinha, mas hoje eu vejo que não combina comigo e não tem nada a ver. Era mais pressão mesmo, então na pressão a gente acaba escolhendo qualquer coisa, né? E eu vejo que eu seria super infeliz fazendo qualquer uma dessas faculdades. E aí, eu terminei o ensino médio, eu fiz o Enem, e quando saiu a nota do Enem, foi bem na semana que eu conheci o digital. E eu vou contar um pouco pra vocês sobre isso. Eu tava fazendo ali, estudando, eu estudei o meu ensino médio inteiro, então primeiro, segundo, terceiro ano, pra prestar ali o Enem e conseguir uma vaga na faculdade federal aqui da minha cidade, que é o Rio de Janeiro. E eu fiz o Enem nos 2 anos, então no segundo e terceiro ano, e a nota do terceiro ano foi muito boa. Então eu conseguiria pegar a nota que eu tirei no Enem e botar em alguma faculdade e, enfim, esperar conseguir minha vaga, né? Então eu poderia fazer isso. Só que nessa mesma semana que saiu a nota do Enem, apareceu um anúncio pra mim de um rapaz que eu conhecia ele de anos atrás, que eu morava na Ilha do Governador, que foi onde eu cresci aqui no Rio de Janeiro, a minha infância inteira, minha adolescência inteira, praticamente, eu morei na Ilha do Governador. E lá na Ilha do Governador todo mundo se conhece, ele é um ovo, né? Então eu conheci ele de, assim, amigos em comuns. E do nada, anos depois, eu já tinha me mudado da Ilha do Governador, apareceu esse anúncio dele pra mim. E eu olhei e eu fiquei assim, cara, eu conheço essa pessoa de algum lugar. E aí eu cliquei no perfil e caí no perfil do Instagram dele. E aí eu comecei a ver que ele tava com um carrão, deu casa pra mãe dele. E eu fiquei, gente, como ele conseguiu tanto dinheiro assim? O que ele tá fazendo? Porque eu lembro que anos atrás, quando eu conhecia ali amigos em comuns, eu conhecia ele, de 13, 14 anos na época, ele era o que menos tinha condição financeira. Então ele era bem pobrinho, assim. E eu fiquei, nossa, como assim? E eu fui fuçando pra ver, e eu vi que ele trabalhava no digital. E eu fiquei, o que que é isso? Nem sabia o que que era, porque eu cresci nessa bolha de achar que só tinha essas profissões convencionais ali, direito, medicina e tal. Então eu não sabia que tinha possibilidade de eu empreender, de eu trabalhar no digital, ou de eu abrir uma loja minha. Eu achava que era muito fora da realidade.
E aí eu comecei a ver, fui no YouTube pesquisar, e aí nisso a gente já começa a cair nesse mundo do digital. Então vai começar a recomendar vários anúncios, aparecer vários anúncios, vários vídeos pra você, né? E aí eu comecei a ver e entender sobre como funcionava o mercado digital. E nessa mesma semana saiu a nota do Enem, como eu falei. E eu conseguia pegar minha nota e colocar em alguma faculdade aqui, né, da federal da minha cidade. E eu fiquei assim, nossa, eu queria muito tentar isso aqui, eu queria muito tentar no digital. Eu gostei dos vídeos que eu vi, as pessoas falando, eu vi uma possibilidade, tipo uma saída no fim do túnel, não uma luz no fim do túnel, como falam. E eu sabia que eu não ia ter apoio das pessoas à minha volta, porque, enfim, eu tava estudando, lutando pra conseguir aquela nota e eu consegui do nada e abandonar. Só que aí eu deixei meu coração falar mais alto e cheguei e conversei com meu avô, que foi ele e minha avó que me criaram, né? E eu falei, olha, avô, tem essa possibilidade aqui, eu quero muito testar, eu quero muito tentar fazer dar certo, porque eu não me identifico, eu ia ter que... E, sim, eu não ia nem conseguir ter contato com outras pessoas, estando naquela faculdade, eu ia ser super infeliz fazendo uma coisa que eu não queria fazer, sabe? E muitas pessoas erram nisso, porque elas vão para uma faculdade, fazer uma faculdade que elas são influenciadas a fazer aquilo. Não é o que ela quer, não é o sonho dela, é o sonho de outras pessoas. E aí, no meio da faculdade, ela tranca, desiste e fica sem saber o que fazer depois. E eu não queria ser essa pessoa, sabe? E aí eu conversei, acabou que não deu tão certo ali a conversa, mas ele meio que falou, ah, tá bom, então tenta. E eu tentei começar no digital. E foi nessa semana que eu comecei a estudar. Eu, na época, não trabalhava, eu não fui criada pelos meus pais, então eu não tinha quem pedir dinheiro ali, eu não queria ficar incomodando meus avós. Então eu tentava fazer uns trabalhos ali de design de sobrancelha na época também, pra conseguir um dinheiro de vez em quando. E eu tinha um cartão novo, que é um cartão que tinha um limite na época de só R$ 400, que foi quando eu fiz o cartão, ele veio com esse limite. Eu não tinha nenhum dinheiro, nem um centavo na conta, só esse limite. E foi com esse limite que eu comprei meu primeiro treinamento no mercado digital, que custou R$ 200 na época. E eu comecei a estudar ali, obviamente, eu comecei como 98% das pessoas que começam no mercado digital iniciam, que é sendo afiliado. Porque parece que eles fazem uma lavagem cerebral na gente, que parece que só tem essa forma de ganhar dinheiro e que o iniciante só pode começar dessa forma. E que é a maior mentira que falam, na verdade, porque você pode testar outros mercados também. Mas enfim, eu comecei dessa forma, eu comprei esse curso na época, tem muitos anos isso. E assim, hoje eu vejo, nossa, que curso ruim, né? Mas faz parte do processo, a gente vai comprar muitos cursos ruins até achar cursos bons que realmente vão mudar a nossa vida. E eu comecei a estudar e eu ficava assim, nossa, eu vou ter que me afiliar a esse mesmo curso que eu comprei pra vender ele pra outras pessoas. Eu não gostei muito da modalidade, mas era o que tinha no momento, eu tinha que fazer dar certo, que eu tinha que pagar minha fatura do cartão, né, inclusive. E aí, beleza, eu comecei ali fazendo as estratégias que ensinavam, enfim, não gostando muito, mas acabou que eu consegui vender ali o mesmo curso, né? O famoso curso de vender o próprio curso. Para alguns familiares, alguns amigos, e aí no primeiro mês ali eu consegui fazer um dinheirinho, acho que foi R$ 8.000, e que pra mim já era o suficiente, porque pra uma pessoa que não tinha um centavo na conta ali, que não trabalhava e que não tinha nada, conseguir fazer esses primeiros R$ 8.000 era muita coisa. E aí, esses primeiros R$ 8.000 foi uma conquista pra mim. Eu peguei esse dinheiro, investi em comprar um notebook, que na época foi R$ 2.500, se eu não me engano. Comprei esse notebook que eu também não tinha, meu celular era muito ruim, mas eu dei preferência em comprar um notebook porque eu sabia que eu ia conseguir estudar e trabalhar um pouco melhor, né? E aí fiz esse investimento, foi minha primeira conquista no mercado, e continuei ali no mercado de afiliados, porque parece que é um mundo que você não consegue sair dele, né? Eu não gostava, não estava feliz, mas eu estava fazendo ali. E eu estava estagnada, então eu ficava ali, às vezes, R$ 4.000, R$ 5.000, e eu não conseguia sair disso, não tinha resultados mega expressivos. E pessoas que começaram muito depois de mim já estavam tendo muitos mais resultados, só que é isso. O digital é isso, você vai ver pessoas que vão começar hoje, já vão estar em uma semana tendo resultado, e você às vezes já está há um ano e não vai ter tantos resultados assim. Não tem pra onde fugir, vai acontecer e você só tem que continuar. E aí eu fiquei por um tempo, depois de uns 5 meses eu vi que ia lançar uma mentoria e eu queria muito entrar nessa mentoria. Era uma mentoria online mesmo, que custava R$ 1.500 de um produtor que era top produtor na época. E ele vendeu essa mentoria, vendeu muito ali para outras pessoas. E eu só queria entrar muito nessa mentoria porque eu sabia que no final do ano ia ter um evento presencial. E só quem tinha comprado a mentoria poderia ter o ingresso ali de graça para o evento presencial que ia correr. E nesse evento presencial a gente já sabia que iam vários players grandes no mercado na época, nomes grandes, assim, tubarão do digital, pessoas que já faturavam R$ 1 milhão por mês. E a gente que era iniciante na época. Então a gente ia ter contato com essas pessoas que já tinham conquistado o que a gente queria conquistar.
E eu falei, eu tenho que investir nessa mentoria. E aí eu fui lá, peguei, investi esses R$ 1.500, fiz ali a mentoria por um período. No final desse ano, então um ano ali que eu tava no digital, no final desse ano teve o evento presencial e eu fui. E foi um divisor de águas na minha vida. Então por isso que eu falo que existe a Milena antes de criar os seus próprios infoprodutos. Que era uma Milena afiliada, frustrada, estagnada, que não gostava do que fazia e que não estava satisfeita, mas não via saída, porque pra mim só tinha aquilo, ou eu fazia aquilo, ou eu ficava sem dinheiro. E a Milena que criou os próprios negócios sólidos, lucrativos no digital e que realmente ganha dinheiro no digital. E aí eu fui nesse evento presencial, que foi em Santa Catarina, inclusive. Lá no evento eu conheci milhares de pessoas e tinha gente de tudo qualquer tipo. Tinha iniciantes, tinha pessoas que estavam intermediários, tinha pessoas avançadas, pessoas que faturavam 1 milhão por mês, pessoas que faturavam 100 mil por mês, e pessoas como eu que estava ali tentando buscar os seus primeiros resultados. Tinha muito afiliado, mas também tinha pessoas que eram coprodutores, tinha pessoas que tinham empresa de encapsulado, tinha pessoas que eram donos de agência de, sei lá, social media, tráfego pago, tinha pessoas que criavam próprios infoprodutos e vendiam no tráfego direto, tinha infoprodutores que vendiam curso, treinamento. Então, tava todo mundo do digital praticamente nesse evento. E foi um evento que, como eu falei, foi um divisor de águas nos meus resultados, porque se eu não tivesse ido nesse evento e deixado passar essa oportunidade, eu não iria hoje saber que eu poderia criar os meus próprios infoprodutos. E eu seria ainda até hoje afiliada frustrada, ou eu já teria até desistido do digital. E lá nesse evento, a gente tinha contato direto com essas pessoas que já tinham chegado no lugar que a gente queria chegar, né? E eu lembro que tava uma rodinha, assim, de pessoas conversando, e eu entrei nessa rodinha, era uma rodinha, assim, de network, e aí nessa rodinha tinha um rapaz que tava falando, cara, eu criei os meus próprios infoprodutos, produtos onde pessoas estão procurando comprar, para você não precisa ser especialista para criar nada disso. Ele tava falando sobre isso, para você conseguir vender, atrair pessoas do mundo inteiro através do tráfego pago. E isso me deu um estalo, assim, cara, eu posso fazer isso. Se ele conseguiu, eu também consigo. E aí foi quando eu voltei desse evento com sangue nos olhos. Esse evento aconteceu em novembro, se eu não me engano. E aí eu cheguei e voltei, né? Foram 3 ou 4 dias de evento, não lembro. E aí eu voltei pro Rio, fiquei dezembro todo estudando ali o que eu poderia fazer. E decidi criar o meu primeiro infoproduto, que é no nicho, inclusive, de lei da atração. E eu falo isso abertamente já nas minhas redes sociais há um tempão. Várias pessoas que me seguem, me acompanham, já sabem disso, né? Foi o meu primeiro infoproduto. Eu não sou especialista em lei da atração. Eu não sei, assim, quase nada, né? Eu gosto do assunto, mas eu não sou especialista, eu não crio conteúdo, eu não sou expert nesse assunto. E aí eu criei esse meu primeiro infoproduto de lei da atração. E foi em um mês ali, elaborando, enfim, naquela época era tudo muito mais complicado, era tudo muito mais demorado, porque não tinha ChatGPT, não tinha inteligência artificial que faz tudo em 30 segundos pra gente. A gente tinha que fazer tudo manualmente, ali era mais chatinho. E eu mesmo assim fiz, demorou um pouquinho, mas consegui colocar o produto no ar e comecei a vender ele. Eu acho que eu comecei em janeiro, na primeira semana de janeiro. Comecei a vender esse produto e já consegui resultados. Na verdade, na primeira semana eu não tive resultados, eu fiquei assim, no prejuízo. Aí na segunda semana, ou no final da segunda semana, eu comecei a ter retorno, e eu comecei a vender. E aí eu comecei a conseguir recuperar aquele prejuízo que eu tinha tomado e comecei a conseguir ter um lucro ali. E aí estudando, e eu só consegui ter resultado porque eu fui nesse evento, consegui contato, network com essas pessoas que já tinham passado por esse processo. Eu consegui entrar em grupos de network e lá nesses grupos eles davam muitas dicas, muitos insights. E aí foi a primeira vez que eu me arrisquei a abrir o gerenciador de anúncios para anunciar. E aí eu tomei bloqueio, assim, eu tô pulando muitas partes da história, claro, mas foi difícil, eu tomei bloqueio, restrição, perdi várias contas. Na época eu não tinha dinheiro para comprar contas de perfis, BMs, então eu pegava contas de amigos familiares, então eu peguei conta da minha avó, do meu pai, das minhas tias, de prima minha, de muita gente para anunciar, sabe? E tudo pra não gastar dinheiro, tendo que comprar, porque na época eu não tinha tanto dinheiro assim pra ficar gastando com isso. Então quanto menos a gente gasta, melhor. E aí, comecei a rodar, perdi a conta, subia em outra, tentava vender ali. E consegui começar a ter resultado. Logo no primeiro mês, chegando em fevereiro, comecei a ter resultado. Eu acho que eu já tinha feito uns 55 mil ou 60 mil com esse produto, vendendo sem aparecer no tráfego direto. E aí eu continuei muito feliz. Nesse mês ali de fevereiro, quase no final, assinei o contrato do meu primeiro apartamento, que foi quando eu fui morar sozinha, e foi uma conquista muito grande pra mim, porque desde nova eu sempre sonhei em ter o meu cantinho, eu sempre gostei de ficar sozinha, de ter essa paz, desse silêncio,
Então foi uma conquista muito grande. Desde quando eu tinha 15 anos eu sempre falava para as pessoas, quando eu tiver 20 anos eu vou morar sozinha. Só que eu nunca sabia como eu ia conseguir fazer isso, porque pra mim era uma coisa muito difícil, né? Primeiro eu ia ter que fazer a faculdade, depois terminar pra conseguir viver a minha vida e morar sozinha. Só que já no primeiro início ali eu já consegui, e foi uma conquista muito grande, muito, muito grande pra mim, e morar sozinha, sair da casa dos meus avós. E aí eu fui morar sozinha, e aí chegou a responsabilidade que antes eu não tinha, então eu tinha que todo mês ter dinheiro pra pagar minhas contas, e todas as contas somava ali um valor de 4 mil reais. Então o aluguel do apartamento era 2.500, aí tinha um condomínio que era 600 e pouco, aí tinha as contas de luz, internet, mercado, tudo dava no final do mês praticamente 4 mil e pouquinho. Então eu tinha que ter todo mês esse dinheiro pra conseguir pagar. E aí foi indo, 3 meses vendendo esse produto de lei da atração, eu tinha feito mais de 180 mil reais só com esse único produto de lei da atração. E aí chegou um momento que ele começou a parar de vender um pouco, e eu já fiquei desesperada e comecei a tentar criar outro produto. E eu errei muito nesse segundo produto, então eu acertei no primeiro produto, no meu segundo produto eu errei. E aí foi um erro assim, cara, muito doido, porque eu não tinha tanta reserva de emergência, eu tinha que ter dinheiro todo mês, e eu tava assim, numa bolha sem saída, né? Porque eu criei esse segundo produto, eu errei muito, hoje eu vejo, nossa, o que passou na minha cabeça de criar isso? Mas eu criei esse segundo produto, não deu tão certo assim, saí um pouco no prejuízo e comecei a entrar em desespero, porque como que eu ia conseguir pagar minhas contas, né? Eu já tava morando sozinha, eu não tinha ajuda de ninguém financeiramente, e era eu por eu mesma, sabe? E eu comecei a buscar outras formas, também tentei criar uma loja de dropshipping na época. Então, quando você tá no desespero, você começa a tirar para todos os lados. E é isso um dos erros que eu vejo também de quem tá começando, assim como eu errei. A gente começa a querer, vou abrir uma agência de tráfego pago, vou criar os infoprodutos, vou ser afiliado, vou criar uma loja de drop e vou criar uma loja de roupa física. A gente começa a querer tirar para todos os lados, ficar pulando de galho em galho. Só que a gente não sabe que o famoso feijão com arroz funciona muito bem. E aí eu tentei criar essa loja de drop, também fiquei no 0 a 0, fiquei 3 meses com a loja ativa no ar, consegui montar ali, hoje eu vejo que a loja, meu Deus do céu, a loja tava horrorosa, mas mesmo assim ainda caíram algumas vendas, só que o dinheiro que eu investi em anúncio foi o que voltou praticamente, eu não gostei da modalidade, tive muita dor de cabeça com questão de pedidos do lado da China, vim pro Brasil, enfim. Então eu meio que decidi fechar ali, fiquei no 0 a 0, meio que perdi tempo, né? Porque quando você fica no 0 a 0, você meio que perde tempo. E tempo é muito sagrado, é muito precioso no mercado digital. E aí, tentando ali dar certo ainda com o infoproduto, esse segundo infoproduto não deu resultado, eu comecei a ficar muito desesperada, porque as contas estavam chegando. E nisso me fez entrar numa depressão, praticamente. Eu me comparava com outras pessoas, e isso que eu quis falar com vocês, né, sobre a comparação. Eu comecei a me comparar com outras pessoas que começaram, há muito tempo, muito depois de mim, né? Sei lá, 5 meses depois de mim, 1 ano depois de mim, e que já tava tendo muitos resultados. E eu tava ali tentando ainda, sabe? Eu sabia o caminho certo a fazer, eu sabia o passo a passo que eu tinha que fazer, mas parece que não ia. Eu sabia todas as estratégias, eu tinha comprado milhares de cursos até esse tempo, né? Mentorias, cara, eu tinha investido muito no meu conhecimento, eu sabia fazer o passo a passo, mas alguma coisa estava me travando. E essa comparação de todo dia abrir o Instagram e ver pessoas que começaram depois de mim, conquistando casa, carro e fazendo 100 mil reais em vendas por mês, enquanto eu tava ali praticamente passando sufoco para conseguir pagar as contas, né? Mas foi uma escolha minha, eu não tinha o que fazer, eu tinha que tentar dar um jeito. E eu tinha dias que eu não conseguia nem levantar da cama, gente, era muito ruim pra mim. Porque você vê que você tá aqui, conseguindo ter resultado, deu certo, e do nada você tá aqui. Por isso que é sempre muito importante você fazer uma reserva ali de emergência, você ter um dinheiro ali extra guardado na tua empresa e no teu pessoal também, para quando acontecer isso, você trabalha por conta própria. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, e pode ser que aconteça com qualquer um, acontecer alguma coisa, algum acidente, não sei, você ter esse dinheiro ali para conseguir sobreviver por uns meses. E aí eu fiquei uns 4, 5 meses assim muito mal, eu não queria nem abrir o computador, sabe? Eu ficava praticamente na cama o dia inteiro, só olhando o Instagram e a vida de outras pessoas, não queria trabalhar. E até que um dia eu tive que me reerguer. E aí foi quando eu voltei de novo e voltei com tudo dessa vez. E aí eu peguei de novo aquele produto de lei da atração, melhorei ele, melhorei a oferta dele, melhorei tudo. E ele voltou a vender. E foi muito bom pra mim, assim, porque eu consegui ter resultados que eu não tava conseguindo ter, né? Então eu consegui pagar as contas e etc. Consegui me reerguer de novo no digital. E passou esse tempo, muito tempo assim, criei outras ofertas, outros produtos e consegui ter resultados. Acabou o ano, chegou o outro ano, se eu não me engano, 2023, acho que foi 2023, e aí
eu comecei a postar uns vídeos no TikTok. Então eu criei um TikTok do zero, mas sem intuito nenhum, assim, só abria a câmera, postava, ensinava gratuitamente ali, olha, gente, assim que faz um criativo e tal, tal, tal. E aí esses vídeos eu postei e o vídeo começou a entregar muito e muitas pessoas começaram a me conhecer. Teve um vídeo que bateu mais de 100 mil visualizações. E em muitos vídeos as pessoas comentavam: nossa, por que você não apareceu pra mim antes? Nossa, quanto você cobra por uma mentoria individual? Quanto você cobra por um curso? Você não tem curso? Muitas pessoas me perguntando, e eu tinha muito preconceito de eu criar um curso online, porque eu achava que eu não seria capaz de ensinar outras pessoas e que o que eu sabia não valia tanto, não tinha tanta importância. E aí, eu pulei uma coisa também na história, que antes disso, né, nesse final ali do ano de 2022, eu entrei num projeto de coprodução com uma pessoa e que deu muito resultado também. Então eu fui a coprodutora dela, dessa expert, e eu peguei experiência nesse mercado de coprodução, de lançar curso de outras pessoas. Mas aí eu não estava segura de lançar o meu próprio curso. Eu achava que eu não sabia o suficiente e que ninguém iria comprar e que esse tempo perdido. E eu continuei postando esses vídeos organicamente. Na época eu não tinha nem esse meu Instagram, que é o Milena Business. Eu não postava conteúdo no Instagram, eu tinha vergonha, na verdade, de aparecer. E aí no TikTok meio que eu bloqueei as pessoas que eu conhecia e comecei a postar ali. E deu muito certo. Então as pessoas começaram a falar: cadê seu Instagram? Eu quero seguir no Instagram, eu quero te acompanhar no Instagram. Posta mais vídeos, me dá um curso, não sei o quê. E aí começou a plantar uma sementinha na minha cabeça nesse meio tempo de, cara, eu posso ensinar outras pessoas também que estão começando do zero. Porque muitas pessoas que não querem criar um treinamento não sabem, mas é como se fosse uma escada de conhecimento. Você não precisa estar aqui no topo da escada para ensinar outras pessoas. Se você tiver um degrau acima de outras pessoas nessa escada, você consegue pegar o teu conhecimento e ensinar para elas. Você sabe um pouco mais que elas, então você consegue ensinar para elas. E eu achava que eu tinha que estar no topo, enfim. E até que um dia eu conversei com uma amiga minha, contei sobre isso, mostrei lá o TikTok, enfim. E ela falou: Milena, você tem que ensinar outras pessoas, até da forma que você tá falando pra mim, até eu compraria o que você tem pra ensinar, sabe? E aí, pronto, eu decidi criar o meu primeiro curso online, que foi o Projeto Digital. E ele era curso ainda, então ele foi o primeiro. Hoje em dia eu ainda tenho um projeto digital, só que é comunidade, só que eu usei o mesmo nome porque ficou meio que uma marca registrada minha, sabe? Todo mundo que fala projeto digital lembra de mim. E aí eu criei, era o projeto digital curso, e eram aulas gravadas, onde eu ensinava como criar produto e etc. E lancei, e assim, cara, já no primeiro dia de lançamento, se eu não me engano, eu tive 25 mil reais, assim, de lucro, na verdade, porque eu não tava nem investindo em anúncio. Foi só com as pessoas orgânicas que chegaram do meu TikTok, no Instagram, e na época eu criei o Instagram, enfim. E foi um resultado, assim, muito bom, 25 mil reais, assim. E eu falei, cara, eu vou investir nisso aqui também. Então, além de vender os meus infoprodutos, vou também vender os meus treinamentos e tentar conciliar as duas coisas. E foi indo, e eu consegui me reerguer, já tava bem, aí eu lancei o curso, comecei a ser conhecida, comecei a meio que virar referência no meu nicho, no mercado de infoprodutos também. Muitas pessoas começaram a querer aprender comigo porque elas se viam na mesma situação que eu antes, né? Elas eram afiliadas, não gostavam do mercado de afiliados, queriam sair, queriam conhecer novos mercados, só que elas achavam que elas não poderiam criar os infoprodutos dela. E aí elas me conheciam e, enfim, e começavam, e eu consegui mudar a vida de milhares de pessoas hoje em dia. Já tem, sei lá, 2 anos que eu vendo, né? Desde 2023, a gente tá em 2025, então já tem uns 2 anos que eu vendo treinamento usando a minha imagem. Então já tem uns 2 anos e eu já consegui mudar a vida de milhares de pessoas que estavam estagnadas. Eu recebo todo dia mensagem, áudios, pessoas que já conseguiram fazer 1 milhão de reais depois que entraram na minha comunidade, depois que aprenderam comigo, pessoas que já fazem 100 mil todo mês, igual eu faço, pessoas que saíram do zero e conseguiram fazer suas primeiras vendas e conseguiram escalar e hoje vivem 100% do digital, pessoas que largaram o CLT e hoje vivem do digital graças ao que eu ensino. Então, é uma coisa que eu tinha medo de achar que eu não ia conseguir ajudar ninguém. Hoje eu vejo que eu consegui mudar a vida de milhares de pessoas e eu sinto muito orgulho disso, sabe? Antes eu tinha vergonha ou medo, eu não sei do que era, de que eu fosse ensinar e ninguém fosse conseguir ter resultado com aquilo. Só que depois que eu recebi o meu primeiro feedback da pessoa falando, olha, com o que você ensinou, e em menos de 15 dias eu já consegui vender, começando do zero. Isso, assim, mudou totalmente o meu pensamento. E hoje eu tenho 2 empresas, eu tenho uma empresa de infoproduto, que é onde eu ainda vendo infoprodutos no tráfego direto sem aparecer, então é uma das minhas principais fontes de renda. Também vendo produtos como treinamentos, cursos meus, que eu criei o desafio 15 mil em 30 dias para as pessoas que estão começando. Também tem a comunidade Projeto Digital, que também serve para pessoas que estão começando e também já estão mais avançadas. Eu tenho esses 2 infoprodutos até o momento.
E também sou coprodutora, então eu filtro muito as minhas parcerias, mas desde esse primeiro momento que eu fiz minha primeira parceria de coprodução, eu ainda fiz outras parcerias de coprodução, lancei pessoas no nicho de milhas, lancei pessoas no nicho de investimento, lancei pessoas no nicho de marketing digital também, como coprodutora, ou seja, trabalhando nos bastidores, e eu ensino o mercado de coprodução também na comunidade do Projeto Digital. E eu também tenho minha segunda empresa, que é meu segundo CNPJ, que eu abri ano passado, 2024, que é uma empresa minha própria de encapsulado, que é um produto no nicho feminino de beleza feminina para queda capilar e crescimento capilar. Então, eu tento conciliar a vida de 2 CNPJs até o momento, mas agora eu também ganho dinheiro com o YouTube, ganho dinheiro com o TikTok também, enfim, tenho outras fontes de renda, né, porque depois que a gente começa no digital e a gente consegue entender que o famoso feijão com arroz funciona e o básico bem feito dá muito certo, você consegue trabalhar em vários mercados diferentes. Tenho alunos meus que são coprodutores e que vendem infoprodutos próprios. Tem alunos meus que vendem sem aparecer no tráfego direto e ganham dinheiro ali no TikTok. Tem alunos que, enfim, então você não precisa ficar em uma única fonte de renda, ganhar dinheiro de uma única forma, se você não quiser. Você pode ganhar de várias formas diferentes, sabe? E é basicamente assim, resume muito a minha trajetória no digital. Gente, eu até me emociono pra falar sobre isso, porque eu vejo que tantas pessoas passam por tudo que eu passei, sabe? Eu pensei nesses 4 anos em desistir várias e várias vezes, principalmente no meu início, principalmente quando eu tava praticamente em depressão, sozinha, me afastei de todo mundo, porque eu só queria fazer aquilo dar certo. E quando você foca 100% as suas energias naquilo, vai dar certo. Uma vez eu vi a frase que, assim, marcou muito a minha vida, e eu não esqueço disso até hoje, é tipo uma lição, e eu queria passar isso pra vocês também. Pensa que comigo você tá trabalhando no digital, você ainda não teve resultado, você tá tentando ter resultado. E aí, vamos supor que você desiste hoje, você fala, cara, eu não vou mais fazer isso aqui, vou largar de mão e dane-se. Então você desistiu hoje. Você nunca iria saber se amanhã seu primeiro resultado chegaria. Porque pode ser que amanhã seria o dia que você teria sua primeira venda, que teria seu primeiro resultado e aquilo seria um gás para você conseguir vender. Então, se você desistir hoje, você nunca vai saber se o seu resultado chegaria amanhã. Então, você não pode desistir. Eu sei o quão difícil é quando a gente a gente investe todas as nossas energias naquilo e parece que não dá certo, sabe? Mas não existe uma fórmula mágica, não existe segredo, é um trabalho bem feito. Quando você aprende todos esses princípios do digital, você consegue vender tudo. Eu nunca achei que eu fosse ter uma marca de encapsulado, mas eu sei criar copy, eu sei criar funil, eu sei subir anúncio, então eu posso trabalhar como coprodutora e tudo. Muito difícil quando a gente começa sem apoio de ninguém, que foi exatamente como eu comecei, sozinha. Eu não tinha nenhum amigo que estava no digital, que ninguém conhecia, eu não tinha família que apoiava no início. As pessoas só vão te apoiar depois que elas verem que deu certo. Então eu só consegui esse apoio das pessoas quando eu mostrei meus primeiros resultados. E a gente não pode desistir, porque se a gente desistir, a gente nunca vai ter resultado, sabe? E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que e de alguma forma a minha história consiga te ajudar a você não desistir, porque eu sei que é muito difícil você tentar buscar os seus primeiros resultados, mas depois que você consegue, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais leve. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e comenta aqui também nesse vídeo em qual momento do digital você tá. Você é iniciante? Você tá começando agora? Você já teve seus primeiros resultados? Você já pensou em desistir? Me faz um texto contando aqui a sua história no mercado, eu vou ler todas essas histórias. Eu quero muito conhecer em que momento do digital que você tá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.